Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. A sua vida pode ser melhor. Essa é uma verdade que nós já temos visto em vários devocionais nas terças-feiras. E vimos desde a semana passada que a sua vida é melhor quando você espera pacientemente em Deus. Vimos essa verdade na sabedoria de Salomão, quando em Eclesiastes capítulo 8, a partir da segunda parte até o verso 10, lemos o seguinte: melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. A sua vida é melhor quando você espera pacientemente em Deus. E vimos duas áreas da nossa vida que precisamos ser pacientes e deixar Deus agir ou confiar na ação de Deus. A primeira é quando nós somos aborrecidos, quando nós somos molestados, quando nós somos injustiçados, quando algo nos tira do sério. Vimos na semana passada que aquele que se ira e age conforme sua ira se arrepende, às vezes amargamente, do que disse, do que fez, das decisões que tomou. Hoje, vamos tentar entender esse versículo 10, quando ele diz: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Novamente, temos aqui uma sabedoria de Salomão meio difícil de entender à primeira vista. Afinal de contas, alguém que tinha um bom emprego e perdeu, como pode não dizer que os dias passados foram melhores do que os atuais? Alguém que tinha uma boa saúde, de uma hora para outra, perdeu a sua saúde, como pode não dizer que os dias anteriores são melhores do que este? Pois é, nós precisamos ir muito mais a fundo do que a superficialidade da vida. Observar a vida no seu todo, principalmente olhando para o aspecto espiritual. O que Salomão está nos dizendo e que nós precisamos entender é que se nós cremos que existe um Deus e se nós cremos que esse Deus governa sobre tudo, então Deus é sábio e sabe muito bem tudo o que faz. Olha, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele confiam. Então, a primeira verdade que você precisa entender e crer para que esse versículo faça sentido para você é que Deus governa sobre todas as coisas sabiamente, soberanamente, bondosamente. E nós vemos isso claramente através de um soberano que precisou reconhecer, apesar de todo o seu poder, que Deus domina sobre tudo. Olha o que diz Daniel 4, a partir do verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados como nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Paulo, em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, com esta era, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui estão duas verdades que nós precisamos crer para entender Salomão. Primeiro, Deus é soberano, Deus domina sobre tudo. Segundo, sua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. E eu quero ilustrar essa verdade com duas histórias bíblicas. A primeira é de um jovem, ainda novo, aproximadamente 17, 18 anos, ele foi vendido por seus irmãos aos ismaelitas e os ismaelitas os venderam para os egípcios como escravo. Veja só, da categoria de um filho amado, de um pai abastado, para se tornar escravo. Pior, por conta da mentira da esposa do seu senhor, ele foi parar no cárcere e ali ficou um bom tempo, até que Faraó mandou-lhe chamar, porque sabia que ele interpretava sonhos, e tirou do cárcere para ouvir qual seria a interpretação.
O faraó, após ouvir a interpretação e o conselho dado por este jovem, resolveu colocá-lo como governador do Egito, isto é, a segunda maior autoridade no Egito. Estou falando de José. E no futuro, quando seus irmãos, por conta da fome, foram para o Egito e se encontraram com José, José falou-lhes e disse: não fiquem com medo de mim. Sabe por quê? Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou para que a gente pudesse ter a nossa família preservada e com vida nesse tempo de fome. Viu só? José não estava pensando: ai, como foi horrível esse dia, como foi horrível esse tempo, eu vivia muito melhor. Ele diz: opa, Deus tem um propósito exato para a minha vida. E é interessante que o autor de Gênesis, que é onde está essa história de José, dizia: e o Senhor era com José, tanto no cárcere como na escravidão, e com certeza agora como governador do Egito. A segunda história que eu quero mostrar para você é a história de um homem rico que morava em Ur dos Caldeus há muito tempo. Ele se chama Jó, homem muito rico, com uma boa família, com boa reputação, com tudo de melhor que a sua época podia oferecer. Pela permissão de Deus, ele perdeu todos os bens e perdeu a sua saúde, ainda perdeu a comunhão com a sua esposa, porque também perdeu seus filhos. E os seus próprios amigos o acusaram de ser pecador, de estar sofrendo por conta de pecado, enquanto Jó era um homem temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. No final da história, no final do livro, você vai ouvir Jó dizendo: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem sou eu para falar alguma coisa para o Senhor? Eu coloco a mão na minha boca. E ele finda dizendo: eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Percebe que todo aquele que crê que Deus domina sobre tudo e crê que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ele pode dizer claramente: eu não sei porque esses dias são assim, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. E eu sei que Deus está sempre preparando para mim algo que vai ser proveitoso para a minha vida, mesmo nessa situação. Paulo diz aos irmãos de Romanos o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Por esta razão, não é sábio dizer: esses dias estão horríveis, eu já tive dias bem melhores, minha vida era melhor. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, e se você crê na bondade e sabedoria de Deus, você tem certeza que você não pode explicar. Não há uma explicação notável, nem muitas vezes lógica sobre as coisas que estão acontecendo, mas você tem confiança. Aquele em cujas mãos está a tua vida, está cuidando verdadeiramente, carinhosamente de você. Para isso, você precisa primeiro confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, entregar-lhe a vida, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo para que você possa ter uma perspectiva melhor de tudo que está acontecendo ao seu redor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Cada dia com Cristo eu tenho paz no coração. Cada dia com Cristo Ele dá consolação. Cristo salva e guarda, e para Ele eu viverei. Cada dia com Cristo, mais e mais feliz serei.